Apesar de ser o gás mais abundante na atmosfera, 78,62%, o nitrogênio não é absorvido pela respiração. Isso acontece porque a troca de gases é por difusão através da membrana alveolar. Difusão é a tendência de um gás passar de uma área de maior concentração para uma área de menor concentração. Ou seja, como a pressão parcial do nitrogênio é maior no sangue do que nos alvéolos, a tendência desse gás é sair da corrente sanguínea para os alvéolos durante a hematose. Lembrando que a hematose é a troca de gases que ocorre nos alvéolos durante a respiração. Observe na animação que durante a hematose, o oxigênio que está em maior concentração nos alvéolos, 104 milímetros de mercúrio, atravessa por difusão a membrana alveolar, entrando na corrente sanguínea, onde a pressão parcial do oxigênio é muito menor, 40 milímetros de mercúrio. Já o gás carbônico faz o caminho contrário. No sangue venoso ele está mais concentrado, 46 milímetros de mercúrio. Dessa forma, por difusão, o CO2 passa da corrente sanguínea para os alvéolos, onde a pressão parcial desse gás é de 40 milímetros de mercúrio, e dos alvéolos vai para a atmosfera. No caso do nitrogênio, como a pressão parcial nos alvéolos é de 569 milímetros de mercúrio e na corrente sanguínea é de 573, a tendência do nitrogênio é sair da corrente sanguínea pelo mesmo mecanismo da difusão. Porém, em mergulhos em profundidade, isso muda devido à alta pressão gerada pela coluna d'água. Observe na ilustração. Devido à densidade d'água ser muito maior que a do ar, a apenas 10 metros de profundidade, isso é, os 10 metros de coluna d'água, NCA, exercem a mesma pressão que toda a coluna de ar da atmosfera terrestre, ou seja, 1 atm ou 1 atmosfera. Em outras palavras, um mergulhador a 10 metros de profundidade sofre a pressão de 2 atmosferas, uma do ar e outra dos 10 metros de coluna d'água. Essa é a chamada pressão absoluta, ou ATA. Em outras palavras, a atmosfera absoluta é a soma da pressão relativa da atmosfera mais a pressão relativa provocada pela coluna d'água. Então, a 20 metros, o mergulhador estará submetido a 3 ATAs. A 30 metros, 4 ATA. A 40 metros, 5 e assim por diante. Diferente do que supõe o senso comum, as grandes variações de pressão ocorrem nos primeiros metros do mergulho. Em termos proporcionais, o aumento da pressão nos primeiros 100 metros é a mais significativa. Ela é de 100%, ou seja, dobrou. Conforme o mergulhador vai aprofundando, a pressão continua a subir, porém não na mesma proporção. Vejamos agora a influência dessa pressão absoluta sobre o sistema respiratório. Quando o mergulhador se submete a um ambiente em que a pressão é superior à atmosférica, a quantidade de gás, principalmente o nitrogênio, dissolvida nos seus tecidos aumenta na mesma proporção. Quanto mais descemos, mais gás sob pressão respiramos. Nessas condições, o nitrogênio passa a ser absorvido pela respiração, daí para os alvéolos, para o sangue e para os tecidos. Essa é a chamada lei de Henry. A quantidade de gás que se dissolve em um líquido a determinada temperatura é proporcional à pressão parcial do gás. Em outras palavras, quanto maior a pressão, maior será a solubilidade do gás. Solubilidade é a propriedade que possui uma substância de poder dissolver-se em outra. Aqui no nosso exemplo é a solubilidade do nitrogênio. Isso é, quanto maior a pressão, maior é a capacidade do nitrogênio se dissolver na corrente sanguínea. Se durante a descida o problema é a solubilidade do nitrogênio mostrada na lei de Henry, na subida o problema é o aumento do volume desse nitrogênio absorvido, explicada com a lei de Boyle, que veremos mais à frente. Quando o mergulhador retorna à superfície, como o volume de coluna d'água sobre ele diminui, a pressão exercida pela água vai reduzindo, o que faz com que o nitrogênio que foi absorvido volte à forma gasosa. Todo esse nitrogênio precisa sair do corpo através da respiração, mas com a redução da pressão, o volume de gás aumenta. Se essa subida à superfície, ou seja, essa descompressão for muito rápida, se formarão bolhas de nitrogênio. São essas bolhas que vão causar as doenças descompressivas. Casos severos da doença descompressiva podem ser fatais. Para evitar esses danos, os mergulhadores devem subir na velocidade adequada, calcular quanto tempo é seguro ficar em certas profundidades e quanto tempo eles devem gastar na superfície antes de mergulhar novamente.
O recorde oficial de mergulho mais profundo pertence a Ahmed Gamal Gar, mergulhador egípcio que alcançou 332,35 metros de profundidade em 2014 no Mar Vermelho, realizando todos os procedimentos de segurança, especialmente as paradas descompressivas. Foram 15 minutos para realizar a descida completa e cerca de 13 horas para retornar à superfície. Por fim, vejamos a lei de Boyle. Robert Boyle constatou que o volume de um gás é inversamente proporcional à pressão a que ele é submetido. Anos depois, o francês Edmond Mouriot deu maior precisão a essa lei, observando que só era válida sob temperatura constante. Daí esse enunciado ser conhecido também como Lei de Boyle-Mouriot. Para entendermos melhor a Lei de Boyle, pegue uma seringa grande e coloque dentro dela uma pequena bexiga cheia de ar. Tampando a ponta da seringa para reter a pressão, ao aumentarmos a pressão no interior da seringa, a bexiga irá murchar. E ao aliviarmos a pressão no interior da seringa, a bexiga se encherá. Essa é uma boa representação da lei de Boyle. Nessa animação, revisamos a hematose, vimos como ocorre o aumento de pressão nos mergulhos em profundidade, entendemos como a lei de Harry-Boyle explica o comportamento do nitrogênio no sistema respiratório quando há grandes variações de pressão. Veja na próxima animação os problemas dessa variação de pressão em voos em altas altitudes. Se você, como nós, acredita no poder didático das animações para o ensino de ciências e pode ajudar, nos apoie a continuar produzindo conteúdo diverso e gratuito. Além do Apoia-se, pode ser feito contribuições através do Pix, gogescola@gmail.com. Você também pode apoiar esse projeto adquirindo a versão em PDF dessa animação. Veja o link na descrição do vídeo. E não se esqueça de curtir e se inscrever no canal. Até a próxima! Todos pela educação!